Sejam bem-vindos aqui ao Papo Fluência em 30, né? O que quer dizer o fluência em 30, né? Primeiro, a primeira parte da frase é a fluência, né? Fluência, a gente definiu aqui que é você poder levar tudo o que você consegue imaginar para o instrumento. Fazer isso sem nenhuma dificuldade ali de execução e conseguir transmitir para o instrumento que você tá pensando ou imaginando, né? E a outra parte é em 30, né? A fluência em 30. O que é isso? Isso quer dizer que você pode organizar os seus estudos de uma maneira, né, sistemática, onde você consegue estudar com pouco tempo do seu dia. Você não precisa ter aquelas 4 horas que as pessoas falam, 5, 8 horas, para chegar à fluência. Se você tiver uma direção certa, uma orientação correta, você consegue sim, no seu tempo, ali de 30 minutos, 1 hora, ou o que seja que você tiver. Abrindo um parêntese, Daniel, o que você está falando é o seguinte: entendam que eu não estou dizendo que você não deve estudar mais do que isso. A gente não está associando o termo a isso, tá? A gente está fazendo uma live específica para aqueles músicos que tem um dia corrido, não vivem só de música, não tem esse tempo todo para o instrumento e por muitas vezes desistem porque como não consegue se dedicar como todo mundo fala que deve se dedicar, que é o ideal,
dedicar 3, 4, 5, 6 horas, como queira, como possa administrar, mas isso é fora da realidade da maioria dos meus alunos. A maioria dos meus alunos, eles trabalham e não conseguem tocar esse tempo todo, obviamente. Então, essa fluência em 30 é voltada para esse tipo de pessoa, certo? Então, se você é músico, tem tempo para estudar 4 horas, não deixe de estudar suas 4 horas não, cara. Vai firme aí, é por aí mesmo. Mas se você passa o dia trabalhando e não tem esse tempo, pronto, essa solução, a gente está direcionando isso para esse recurso para você que não tem tempo, para que consiga focar no que você precisa e não estudar tudo que vem aparecendo, que você acha que deve estudar. Há uma diferença absurda de estudar o que você quer e estudar o que você precisa. E o foco aqui é que você descubra o que você precisa e trace o caminho correto para suprir essa deficiência, ok? Então, para isso, pode sim, é viável sim, dedicando apenas 30 minutos. Tanto é que eu já falei em outras lives que eu fiz isso para guitarra. Obviamente, todo mundo sabe que eu toco baixo. E há um tempo atrás eu resolvi testar isso na guitarra para ver. E tem dado muito certo. Então, a prova disso tem dado certo comigo. Ok? Antes que diga, não funciona não. Funciona sim, eu tenho feito. Ok? Segue, Dani. Exatamente. E assim, essa questão aí, né, do Fluência em 30, você tocou num ponto aí que você saber o que você estudar, né, estudar correto, né? Porque o que acontece? Muitas vezes isso aconteceu comigo, que é o seguinte, eu estudo, e por mais que eu estude aquelas 4 horas, 6 horas, 10 horas por dia, eu sinto que a evolução é muito pequena, às vezes quase não evoluo nada, né? Eu acredito que às vezes é o estudo que não estou estudando o que eu preciso, né? Como você falou. E aí, claro, que se você tem o direcionamento certo, você consegue chegar à fluência ali estudando 30 minutos por dia. Claro que se você estudar certo durante 4 horas, você vai conseguir mais rápido. Muito Né? mais rápido, com certeza. Exatamente. Com certeza, fato. Então, essa é a questão, né? E, exatamente. Feita essa introdução, eu tenho 3 avisos aqui, né? O primeiro é para você fazer aquele compartilhamento aqui, ó, com seus amigos. Tem um aviãozinho aqui embaixo. Aí você aperta esse aviãozinho e vai compartilhar, vai subir os amigos aí que você mais interage, aí você vai compartilhar com aqueles que você acredita que gostaria de estar aqui assistindo essa live. O segundo aviso é que vocês podem mandar perguntas durante a live, né? A maior vantagem de assistir a live aqui ao vivo é que você tem a oportunidade de fazer uma pergunta ao vivo. E eu estou sempre aqui com o caderninho anotando as perguntas, no momento certo eu faço a pergunta para o professor. O terceiro aviso é que hoje à tarde a gente estava testando aí uma nova forma de fazer a live e provavelmente, quase certeza, no próximo domingo, a live que ocorre às 10 horas da manhã, a gente vai fazer provavelmente no YouTube, certo? Então, já é importante você ir se inscrevendo lá no canal do YouTube, que é Miqueias dos Santos. A Miqueias tem um acento agudo no E. Miqueias dos Santos. De qualquer forma, é importante estar lá no canal dele, porque lá no YouTube a gente também faz postagem de conteúdos por lá. Então, provavelmente nossa live de domingo será lá no YouTube, inclusive para resolver esse problema aí, que nunca mais vai precisar ficar invertendo a tela, né? Então a gente vai ficar livre desse problema. Isso é um problema a menos para se preocupar, né? É verdade. E outra coisa que eu queria dizer para o senhor é que, se o senhor precisar escrever na tela, pode escrever, porque na hora da edição eu inverto, certo? Então, lá no computador aqui eu consigo inverter qualquer coisa, beleza? Mas aí vai ficar... Eu acho que fica um pouco difícil eu explicar isso aqui. Quando eu olhar para a tela, eu vou ver tudo invertido. Eu vou tentar resolver dessa vez sem escrever. Beleza, então. Uma vantagem de assistir por vídeo é que você pode ficar voltando o vídeo para entender. Então, eu vou tentar ser o mais claro possível de uma forma lenta. Coisa que eu tenho dificuldade de falar lento, mas vamos lá. Mas assim, vamos lá. Inclusive, eu vou até inverter aqui um pouco as perguntas, né? Começar com o porquê que é importante estudar o campo harmônico com as tétrades. Certo. Vale salientar que só estude com tétrade se você entender muito bem o campo harmônico com tríade. Não mude a ordem das coisas, dá errado. Gera acúmulo. Não mude a ordem das coisas. A gente falou um pouquinho atrás que se você estudar corretamente por pouco tempo, corretamente, bem direcionado, tem efeito sim.
O detalhe é que normalmente a gente erra o conteúdo, erra a ordem do conteúdo e erra a dosagem do conteúdo. Dão resultados diferentes, ok? Então vamos por partes. Quando você entende por tétrade, bate naquela regra que eu falei lá atrás, várias lives atrás, que se você pensar a escala em números, a escala de Dó, quase todo mundo sabe que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, se você enumerar as notas dentro da escala, que seriam os graus, Dó é a primeira nota, portanto, o primeiro grau, Ré é a segunda nota, portanto, o segundo grau, e assim por diante. Se você numerar as notas, a escala em números, as notas ímpares serão notas de acorde, portanto, teremos a nossa tétrade. As notas ímpares dentro de uma escala maior são os números 1, 3, 5 e 7. Portanto, toda tétrade é exatamente formada por esses graus dentro da escala. 1, 3, 5, 7. E as notas pares serão notas de tensão. Nota de tensão, falando novamente, são notas que estão na escala, não pertencem ao acorde, não estão no acorde, mas pertencem à escala e podem ser adicionadas ao acorde. Essas notas são de tensão. Inclusive, elas também, em um determinado momento, poderão ser usadas como notas de repouso para solos, para groove. O detalhe é, posso usar isso? Já posso testar isso? Só faça só estude nesse nível se você já faz isso muito bem com as notas de acorde. Eu repouso as notas muito bem nas notas de acorde, faço isso fácil. Ok, agora você pode ir testar com as notas de tensão. Então, de novo, tétrade, a importância é para ver dentro da escala quais notas fazem parte do acorde e quais notas não fazem parte do acorde, portanto, são notas de tensão. Notas dentro da escala disponíveis para tensionar o acorde, para dar uma cor a mais que as notas do acorde não daria. Esse é um dos primeiros passos. Vamos lá. O que é tétrade? Bem básico mesmo. Bem basicão. O acorde é formado por terças consecutivas. Então, se você pega as notas da escala, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e você arma ela em terças, 3 notas, tu tem a tríade. 4 notas, você tem a tétrade. Tétrade é um acorde formado por 4 notas, e essas notas são 3 terças consecutivas. E elas são equivalentes aos graus 1, 3, 5 e 7. Definição. Esses graus, de onde vem esses graus, né? Certo, foi o que eu expliquei no áudio anterior. Se você pega uma escala e a cada uma delas você dá um número, por exemplo, escala de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, a primeira nota, primeiro grau. Ré, segunda nota, segundo grau. Mi, terceira nota, portanto, terceiro grau. E assim por diante. Dó, primeiro grau, Ré, o segundo grau, Mi, terceiro grau, Fá, quarto grau, Sol, quinto grau, Lá, sexto grau e o Si, sétimo grau. Esses graus são baseados pela estrutura da escala maior. Então, se eu estou em Dó maior, todos os graus. Se eu estou... a gente começa a entender assim. Se eu estou estudando em Sol maior, cada nota da escala recebe um grau. Há um detalhe. Ele não é só para maior, tá? Ele começa entendendo o maior. Não vá misturar. Comecei a entender o maior, já posso estudar o menor? Não, não, não. Estude bem todas as escalas maiores. Isso facilita a compreensão. Beleza. O que não é tétrade? Essa pergunta é boa. Bom, a tríade são 3 notas. Eu sempre comparo os dois assuntos para que você perceba que não dá para entender o segundo sem entender o primeiro, ok? Então, às vezes parece que estou falando demais, mas eu sempre tento fazer essa ligação. Tríade são 3 notas, 2 terças consecutivas. 3 notas são 2 terças consecutivas. Tétrade são 4 notas, que são 3 terças consecutivas. Então, às vezes eu pergunto para o aluno assim, o que é tríade? Aí o aluno diz que é um acorde, são 3 notas tocadas juntas. E eu brinco dizendo, então Dó, Ré, Mi é uma tríade. Porque se eu toco essas 3 notas juntas, aí o aluno diz, não, não é. Aí para você perceber como a sua resposta é incompleta. Aí eu volto, de novo, o que é tríade? E cara, é difícil. Então vamos lá. Como tríade, por exemplo, Dó, Mi são os graus 1, 3, 5, então Dó, Mi, Sol é uma tríade. E se eu acrescentar o Lá, Dó, Mi, Sol, Lá, eu tenho 4 notas, é uma tríade? Não, porque o Lá não está dentro desse ciclo de terças. Ok? Então, e o que é isso aqui? Isso aqui é uma tríade com a tensão adicionada, tensão 6. Então, tanto faz eu colocar uma tríade com sexta, uma tríade com nona, uma tríade com quarta. Eu posso fazer isso. Ok? Agora, não é a quantidade de notas. Elas têm que vir 4
tem que vir armada em terças consecutivas. Mas eu tenho que executar em terças consecutivas? Não. Quando eu pego essas notas, por exemplo, as notas de Dó, vou novamente explicar por tríade o que eu faço. As notas de Dó são Dó, Mi e Sol. Deixa, invertido aqui tá chato. Dó, Mi e Sol. Se eu pegar essas notas, não é, bicho? Dá um nó aqui. Se eu pegar essas notas e embaralhar e colocar Mi, Sol e Dó, são as mesmas notas, mas nessa ordem não dá terças consecutivas, não tem importância. Se você pega qualquer joguinho de notas e der para armazenar em terças consecutivas, já para apresentar em terças consecutivas, depois de saber que notas são, você pode embaralhar e armar em qualquer ordem. Não sei se essa explicação fica clara. Mas para muitos alunos, quando eu explico isso, eles entendi. Então não é especificamente a ordem. Quando você arma elas elas têm que, em alguma das composições, conseguir ser montadas em graus, terças consecutivas. Um primeiro, um terceiro, um quinto grau, e se for no caso da tétrade, um sétimo grau. Não é necessariamente tétrade de um acorde de 4 notas. Ela tem que ter a tríade, tem que ter a sétima. Então, basicamente, a forma mais fácil de entender é uma tríade mais a sétima, eu tenho uma tétrade. Essa é a forma mais fácil de entender. Tá? Entenda de tríade, entenda sobre sétima. Adicionou a sétima à tríade, a partir de então você tem uma tétrade. E se eu pegar essa tétrade e colocar uma nona, é um acorde em pêntade? Não, é uma tétrade com tensão adicionada. Existe pêntade ou não? Não, eu posso entender sim. que é o pêntade porque é um acorde com 5 notas, mas a gente só estuda acorde, não existe a categoria. Vamos falar de categoria de acorde, só existem 2 categorias, tríades e tétrades. Beleza. Mesmo tendo 6, 7 notas, é uma tétrade, o resto tudo é tensão. Entendi. Invocado, é mesmo, porque... Pois é, eu acho que a parte que a galera mais esquece, mais não foca quando lê, quando vai estudar a tríade e tétrade, é essa de que são terças consecutivas, né? São terças consecutivas. E pelo que eu entendi, esse esquema de terça consecutiva é para você montar quais notas você tem para executar o acorde. Para compor o acorde. Compor o acorde. Agora, na hora que você for usar, qualquer ordem. Qualquer ordem com essas notas é o acorde, né? Inclusive, você pode até omitir notas. Por exemplo, o Dó com sétima maior é o Dó, Mi, Sol e Si. Então, quando eu vou executar o acorde, seja no teclado, seja na guitarra, baixo, enfim, onde for, eu vou executar. E se eu colocar só o Dó, o Mi e o Sol, e eu omitir o Si, omitir o Sol, Dó, Mi, Si, Dó, certo. Mi, Si. Se eu omitir o Sol, ele passa a ser uma tríade? Não. É uma tétrade, porque tem a sétima, e eu apenas omiti uma nota. Não é. O tríade e o tétrade não é a quantidade de notas que você dá. É exatamente a compreensão do acorde. Então, sabendo qual é o acorde, eu posso omitir a nota que eu quiser. Desde que realmente eu queira aquela sonoridade, tá? Não é uma decisão, eu vou omitir essa nota, mas sem ter ideia de que vai ser o som. Não é muito por aí, não. Então, a ideia é omitir sabendo... é tanto que a gente monta o acorde, às vezes eu monto ele 1, 3, 7, e às vezes eu monto 1, 5, 7. São sons diferentes, ó. São sons diferentes. Uma dúvida aqui que me surgiu agora, professor. Sim, senhor. No acorde, existe nota mais importante que outra? Bom, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Quando você está tocando uma tétrade, a nota que vai te dizer se aquilo você está tocando... Por exemplo, eu vou tocar uma tétrade e eu quero omitir nota. Eu acho que a pergunta se encaixa nisso. Qual nota eu omito? Eu tenho que tocar tudo, mas se eu quiser omitir nota, qual é a nota mais importante para eu deixar? Bom, se você está tocando sozinho, no caso aqui, tocando baixo fazendo acorde, é importante que você deixe a fundamental, tendo a consciência que teu acorde não vai ser apresentado invertido. Vou falar sobre acorde invertido. Se o acorde são os graus 1, 3, 5 e 7, a inversão é quando o baixo, a nota mais grave, está no 3, no 5 ou no 7. O baixo tem que vir numa nota ímpar. Dá para entender isso, né? Daquela explicação que eu falo de números, esse é o caminho mais fácil de explicar. Se o baixo estiver numa nota par, 1, 2, 1, 4 ou 1, 6, isso não é uma inversão. Isso é uma outra coisa. Pode ser um polo acorde, pode ser qualquer outra coisa, mas inversão não é. Ok?
Então, quando eu vou emitir a nota, omitir. Se eu estou tocando sozinho, é importante que eu tenha a nota mais grave. Eu saiba que essa é a minha nota mais grave. Ou é uma fundamental ou é uma inversão. E eu começo a montar o acorde a partir dela. Aí, baseado, por exemplo, no baixo, eu tocando uma inversão, eu vou tocar as notas que estão mais próximas pela limitação de distância da minha mão. Então, eu escolho por isso. Mas se você vai tocar teclado, por exemplo, que não tem essa limitação, aí é importante que você teste um som e outro, porque você vai literalmente escolher pelo seu gosto musical. Um para uma pessoa vai soar bem, outro para outra pessoa não vai soar tão bem. Então isso vai gerando, isso vai participar da geração da tua característica de harmonizar. Bom, isso não gera característica, mas isso faz parte. Essa decisão de como você compõe os seus acordes. Certo? Então a nota mais importante é baseada no que você quer tocar. Essa experiência só vai fazer no laboratório. Agora uma coisa que é importante. Omitir ou não a terça. Se eu quiser entregar que o acorde é maior ou menor, eu coloco terça. Se eu não quiser participar do acorde, eu não quero entregar que ele é maior ou menor, eu coloco a quinta e omito a terça. Deixo a fundamental, deixo a quinta, deixo a sétima. Essa base é aplicado facilmente em qualquer acorde maior ou menor. Se não tem a terça, não choca nenhum dos dois. Então, de novo, é baseado na tua habilidade de decidir e conhecer a harmonia. Entendi. E eu acredito, né, que cada nota do acorde traz um significado, né? Por exemplo, traz uma sonoridade diferente, exatamente, gera caminhos diferentes. Você vai perceber que numa bossa, usar a terça, maior ou menor, soa melhor do que se for tocar num rock e usar a terça. Às vezes você vai tocar uma música um pouco mais agressiva, alivia um pouquinho a terça que ela soa melhor. Bom, isso não é regra geral, mas eu posso usar isso como um ponto de partida, experimentar dessa forma. Professor, Sim, o Jonathan perguntou assim, na inversão, acho que você já respondeu, mas só para sedimentar, na inversão de acorde, basta seguir a regra do baixo estar no 3, 5 ou 7? Na inversão, basta seguir isso, com certeza. A disposição das outras notas do acorde não tem tanta importância para a inversão. A inversão ela é baseada exatamente na nota do baixo. Então, o baixo tem que estar no 3, no 5 ou no 7 para ser considerado a inversão. Está correto, ali. E quando a gente fala o baixo, a gente não quer dizer o baixista, né? Boa, Dani. É sempre a nota mais grave, cara. A nota mais grave. Inclusive, eu já até dei uma dica meio criticando, entre aspas, né? Você vai tocar e o tecladista toca o gravão no baixo, ele está literalmente entrando na minha região. Normalmente eu quero que ele não toque isso aqui e arme o acorde, deixando o baixo livre. Porque se, por acaso, o acorde for dó e o tecladista toca dó, e monta o acorde aqui, ele obviamente me obriga a tocar o dó. Então, ele me amarrou para eu tocar o que ele quer. Se ele compõe o acorde sem necessariamente reforçar o baixo, ele me deixa livre para eu usar a inversão, se for o caso de caber e ficar, eu achar que vai soar bonito, enfim, a escolha passa a ser minha. Mas se o cara tocar muito no grave, ele não me deixa inverter, não. Ele me obriga a tocar seguindo ele. Inclusive, o guitarrista toca aquele acorde pestanazão bem carregadão aqui em cima, viu? Fazem a mesma coisa. Essa região grave é considerada a região do baixo. Então, quando você está tocando com o baixista, alivia essas notas graves aí pra gente. Aproveitando e fazendo um apelo, né? Aproveitando e fazendo esse apelo. Mas eu às vezes lá na comunidade, né, na igreja que eu faço parte, às vezes tinha que ir por baixo, né? Porque não tem baixista, na verdade, lá. E aí eu ia, né? E realmente é uma briga mesmo. Você fica com o cara do violão, porque é complicado. Eu lhe entendo. Isso é bom quando a gente não sabe a música, né? Porque o baixo está tão reforçado em todos os acordes que fica uma maravilha seguir os acordes. Professor, uma dúvida aqui minha, né? Sincera. Eu já vi, pelo menos nos gêneros que eu toco, né? Eu já vi inversão, o baixo na terça, o baixo na quinta. Agora, o baixo na sétima, eu acho estranho. Isso é de algum gênero? Não. Porque, por exemplo. Em acorde, eu entendo, tranquilo. Começar o acorde com a sétima, blá, blá, blá. Agora, o baixo mesmo, contrabaixo... Vou explicar isso aqui, ó. Uma vez eu fui tocar isso já faz bastante tempo.
Graças a Deus, essa visão tem mudada. A turma sempre achava antigamente que baixista não entendia da harmonia, né? Tanto que eu escolhi o baixo porque eu achava que eu não ia passar de estudar harmonia. É uma nota por vez, eu pensei assim, ó, pô, vai ser fácil. É o guitarrista que tem que fazer o acorde. Eu se for tocar uma nota por vez, vai ser moleza. Aí quando eu comecei a estudar o baixo, vi que não era. Era até um pouco mais difícil, porque eu tinha que estudar, entender sem nem fazer. Então, toca uma coisa simples e tem que pensar igual os outros, guitarrista, tecladista. Aí uma vez eu fui tocar, e um cara falou assim, ó, vamos fazer a introdução de uma música, e o baixo vai ser assim, ó. Desse jeito. Dó, si bemol, lá bemol e sol. Aí tu fica no sol um pouquinho até voltar vai entrar o acorde que a música é em dó. Aí eu olhei assim, eu falei, caramba, tudo maior, que eu achei estranho, essa harmonia tudo maior. Harmonia esquisita. Aí ele disse, aí ele riu, cara, disse, não, eu tô dizendo só as notas do baixo, os acordes são outros. Aí o teclado disse assim, que aí, cara, fala pra ele os acordes, ele entende a harmonia. Aí o cara, rapaz, me desculpa, cara, só quis facilitar. Eu disse, mas tu não facilitou não, cara, tu complicou. O cara tem que ficar só com o dedo, né, assim, ó. Mas aí ele achou que, na cabeça dele, o que ele estava me dizendo, ele estava me dizendo no caminho que o baixo ia seguir, ou seja, a cromática descendente, é como se ele estivesse dizendo isso. A gente vai mudar a harmonia aqui, tu só toca a cromática descendente. Quando sentiu o acorde, um semitom abaixo, um semitom abaixo. Então, tudo bem, mas quais são os acordes? Aí ele falou assim, ó, dó com baixo em sol, dó com baixo na sétima, fá com baixo na terça, fá menor com baixo na terça, dó com baixo na quinta, sol sus e agora sim o dó. Tu ouviu o dó com baixo na sétima? Ouvi. Dó com baixo na sétima. Entendi. Então tem um dó com baixo na sétima que tu acha estranho a princípio, mas é totalmente usável e natural. Entendi. É que no meu ouvido, né, na minha vivência, né, Sim, senhor. a gente às vezes troca ele por um sol com baixo na terça menor, né, no si bemol, não sei. Entendo. Isso é possível. É possível se o acorde for sol menor. Mas eu entendo é uma reharmonização. Você coloca o sol menor em vez do... a harmonização, entendi. Não, mas nesse caso especificamente, eu usei o mi. Eu usei si bemol, mi e sol. Entregando que não é que é dó maior mesmo. Que não é sol menor, né? É um dó. Mas o cara pode entender assim, ó. Mas eu posso pensar em... Olha aqui, ó, o caminho, ó. Eu posso pensar em sol menor com sexta e o baixo na terça. Aí o cara, eu falo assim, ó, pode, mas percebe como ficou grande? Sol menor com sexta e baixo na terça. Aí tu imagina, dó com sete e baixo na sétima, é muito mais simples. Então são só nomes diferentes. Uma harmonia vai parecer mais complexa, outra vai parecer mais simples, mas vão ter a mesma sonoridade, cara. Eu sempre prefiro ir por caminhos mais simples. Certo. Vamos lá. A próxima pergunta aqui é um pouco técnica, né? Não sei como é que vai ser sem o quadro. Sem escrever, né? Vamos lá. Qualquer coisa a gente passa para domingo, né? A gente passa para domingo, se for o caso. É como harmonizar uma escala com tétrides. Seria essa pergunta. Tá. Eu vou explicar da seguinte forma. Eu vou explicar com tríade. A melhor forma de entender, cara, é tríade. Inclusive, essa semana eu dei uma aula exatamente sobre esse assunto. Abre parêntese. Eu estava dando uma aula e eu venho há bastante tempo passando para esse aluno melodias. As que eu sempre sugiro é fazer um repertório. Vai começar a estudar melodias? Comece fazendo um repertório de melodias infantis. Porque a gente tem aquela sensação que, na verdade, são fáceis. Então, execute-as com facilidade. Eu já tive alunos que dizem, não, cara, isso é muito fácil. Tudo bem, pois toca aí. Aí o cara, parecia com Chaves. Não, cara, faz outro, porque essa é muito fácil. Aí eu, não, tudo bem, mas faz isso aí. E fica naquela briguinha. Aí o meu amigo, toca a melodia aí, de prima. E, cara, aí começa a perseguição às notas da melodia e só falta não achar. Então, a gente despreza essas melodias fáceis, mas acredite, são a perfeita escola de introdução ao conhecimento da melodia. Perfeito. São pequenas, são repetitivas e tem uns intervalos bem lógicos, assim. Se você começar a cantar, você percebe rapidamente. Mesmo assim, algumas delas têm umas pegadinhas, cara.
Não vai achar que vai ser moleza não, que tem umas pegadinhas. Mas vamos lá. Então eu fiquei passando melodias para ele. Até que chegar ao ponto ele começar a cantar as melodias. Depois eu sugeri que ele cantasse com números, para fazer a cabeça entender. Quando ele já canta com notas e quando ele já canta com números, olha o que eu fiz na última aula. Eu disse assim, tá ouvindo? Tô. Olha aí. Então é o seguinte. Passou. Passando. Eu disse assim, ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou tocar relembra pra mim uma das melodias infantis. Aí ele nem lembro qual foi que ele tocou. Aí ele tocou uma melodia. E eu pensei assim, ó, eu gravei no loop a melodia e pedi para ele sentir exatamente as cabeças de compasso, que é normalmente onde vai entrar um acorde novo. Ok? Então eu gravei a melodia e ele ficava sentindo as cabeças de compasso. Exemplo. Os acordes, se for entrar um acorde, a probabilidade é dele entrar na cabeça do compasso. Uma coisa óbvia, né? Certo. Não quer dizer que toda cabeça de compasso vai ter uma troca de acorde. Então perceba se o acorde muda ou fica. Então, primeira coisa, aí eu gravei a melodia e ele ficou assim, ó, avisando, me mostrando que estava sentindo o compasso. Ok. Depois, você faz o seguinte, pega a nota da melodia, na hora que eu entro a cabeça do acorde. Então, saiba que nota é e me diz qual acorde tem aquela nota. Então, por exemplo, as notas de Dó são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Vou falar uma regra, sem ser específico para essa música, mas enfim, uma regra geral. Se eu entendo que a escala de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, se eu montar os acordes, a harmonia mais primária, é montada por acordes maiores. Praticamente uma música tocada num tom maior, eu resolvo tudo apenas com as tríades maiores. Eu não quero dizer que o certo é tocar apenas com tríade. Mas entender isso primariamente, entendendo com tríade, fica fácil para eu ficar trocando os acordes, fazendo harmonizações e as reharmonizações. Eu entendendo como é o mais enxuto, eu consigo evoluir. O problema é se eu pego no meio do caminho, eu não entendo de onde vem, eu não tenho a ideia de evoluir. Então vamos lá por partes. Se por acaso, observe que observe que os acordes maiores de um campo harmônico, eles resolvem toda a tonalidade. Exemplo, o acorde Dó é Dó, Mi, Sol. Seria perfeito para escrever isso aqui. Mas vamos lá, quem tem uma noção de harmonia vai saber disso. O acorde Dó é Dó, Mi, Sol. Escreve aí, Dênio, porque eu vou fazer as perguntas para ti. Tá? Certo. O acorde Fá é o Fá, Lá, Dó. Certo. O acorde Sol é o Sol, Si, Ré. Certo. Ok? Então, esses acordes, eles por si só já vão resolver todas as possibilidades primárias de colocar os acordes dentro de uma melodia. Dá certo isso aqui? Tá certo. Inverteu, não foi? Pronto, vai. Olha aí, vai. Então, pronto. Então, veja bem. Se eu estou tocando uma música e na cabeça do acorde a nota é Dó. Então, na cabeça do acorde eu sinto que vai ter um acorde ali e a nota da melodia está em Dó. Aí responde para mim, Daniel, esse acorde é Dó, Fá ou Sol? É melhor tu ler. Pode ser Dó ou pode ser Fá. Exatamente, porque esses dois acordes têm Dó. A probabilidade de ser Sol é pequena. A maior probabilidade é ser Dó ou Fá. Se a nota da melodia estiver na nota Ré, que acorde vai ser nesse momento, Daniel? Pode ser Sol só. Sol. A princípio, pensando em tríade, Fá, Dó, Fá e Sol, nesse momento, se eu tocar em tríade, a probabilidade maior é que seja um Sol, porque o Ré está dentro do Sol, dentro do acorde Sol. Sim. O acorde Sol é Sol, Si, Ré. Se a melodia for Mi, é Dó, só pode ser Dó. se a melodia for Fá, só pode ser Fá. Se a melodia estiver em Sol, aí pode ser Dó ou Sol. Se a melodia estiver em Lá, aí só pode ser Fá. Se for um Si, só pode ser Sol. Simples assim. Então você, às vezes, tem uma opção só e às vezes tem duas opções. Agora observe que não houve uma nota que não tivesse um acorde que resolvesse. Percebe Sim. isso? Pronto. Então, primariamente, acontece assim. Agora, arma em tétrade, Daniel. Coloca a sétima de cada um.
Bora. Lembrando, tétrade nada mais é do que adicionar uma sétima à tríade. Sim. Se a tríade é 1, 3, 5, 7, gerei a sétima, tem uma tétrade. Bora lá. Ok? Se a nota for dó. Pera aí, deixa eu só circular a sétima aqui pra galera. Sim, senhor. É a última nota que tá escrito. É, a última nota que eu escrevi. É. Que é a sétima. É. Pessoal, é o seguinte, ó. Quando o professor mostrou as tríades, o que é que eu estava fazendo aqui, ó? Todas as notas da escala de dó já estavam nessas 3 tríades, né? Não é isso? Já estava. Exatamente. Isso é. Beleza. Aí eu adicionei agora a sétima, que é a última nota lá. A sétima, exatamente. Pronto. Então vamos lá. A melodia está em dó. Qual a possibilidade? Qual acorde? Qual desses 3 acordes resolve? É o dó e o fá, de novo. O dó e o fá. Tanto pode ser dó como pode ser fá. E aí, como é que eu sei? Cara, é agora que entra o laboratório. A teoria está dizendo que pode ser um ou pode ser outro. Cabe a você tocar um e outro e escolher. O acorde dó soa melhor, o outro. Não, o acorde fá soa melhor. Então vamos começar por aí. Primeira coisa, tenha essa percepção. Teste, faça esse laboratório. Teoria, ela não vai te dizer o que é, ela vai te dar as opções, a opção ou as opções, e você literalmente vai aprender a decidir. E como é que eu aprendo a decidir? Repertório, cara. Quanto mais músicas você tocar, você vai perceber, o teu ouvido vai te sugerir um caminho intuitivamente. Essa teoria vai te ajudar a decidir um caminho ou outro quando houver. E algumas vezes só tem uma opção. Então vamos lá. Se a nota da melodia estiver em ré, qual acorde? Vamos lá. Só pode ser o sol. Perfeito. Se a nota for mi? Aí pode ser o dó e agora pode ser o fá também. Exatamente, porque na tríade eu só tinha a opção de dó. Mas se eu tiver numa tétrade, tem um mi dentro do fá, no 7º grau. E ele pode ser, a melodia pode estar dentro do 7º grau tranquilamente. Se a nota for um sol? Se a nota for um sol, pode ser um dó ou pode ser um sol. Exato. Se a nota for lá? Sol, fá. Exatamente. Se a nota... se a nota for lá... desculpa, se a nota for si. Si. Se a nota for si, pode ser dó ou sol. Perfeitamente. E assim por diante. Agora presta atenção. Pode tirar. Certo. Então, essas são as únicas opções? Não. Mas esse é o caminho primário, cara. Eu também posso adicionar tensões aos acordes. E colocar a melodia nessas tensões. Isso é uma outra coisa. Porém, é totalmente viável colocando a melodia em notas de tensão. A princípio, como eu expliquei, entenda isso com notas de acordes. Entenda em tríade primeiro, depois repassa a informação para a tétrade. E dessa forma, tua cabeça vai compreender. Se está fácil em tétrade, eu posso colocar as melodias em notas de tensões. Nas notas de tensões. Tu entende isso, Dani? Entendo, mas agora sim, certo. Beleza, eu entendi na teoria, né? Sim, agora senhor. na prática, como é que eu posso dizer, né? Como é que eu escolho? Eu posso sair, por exemplo, se a nota está na corda, eu posso botar ele? Sabe o que é interessante disso, cara? Eu fiz isso com alunos que não têm a habilidade da teoria. Não tem, na verdade, desculpa, não tem a habilidade de harmonizar, de decidir acordes. E, cara, eles fazem a mesma pergunta que você faz. A mesma pergunta. Todos fazem a mesma pergunta. É porque eu realmente estou aprendendo. Não, claro, mas entenda. O quanto essa dúvida é comum, porque tu já toca, mas na hora de decidir o acorde, tu fica com medo. Vixe, a teoria me dá isso, mas e se eu escolher o acorde que sou errado? Entende? Aí o que eu comento é, cara, me mostra a tua percepção, assim. Não é se exibe para mim, demonstrando que você percebe. Eu gravei o loop, né, a melodia, como eu disse, e eu peço, testa um, testa outro, testa um. Se fica sempre, tu vai perceber que já o teu, tu vai se familiarizar, se familiarizar, quase não sai, homem. Isso. Mais isso. com um que com o outro. É isso. Cara, vai tocando e a princípio ele faz aquela cara de tanto faz um, tanto fez um como tanto fez o outro. Aí eu disse, cara, toque mais vezes. Mais vezes. Só decida quando você tiver certeza. E a melodia rodando, que chegava lá e tocava um acorde, com pouco tempo ele começou a se engraçar mais com um do que com o outro. Aí ele falava, professor, acho que é isso aqui. Eu disse, exatamente. Cara, é natural, cara. Mas você precisa fazer laboratório. Então, uma coisa que é fácil,
ajudar essa decisão é quando você começa a analisar melodias com harmonias que você já toca. Quando tu começar a analisar, todas as respostas já estavam lá. Você apenas não viu. Até porque você já faz isso, tu já tem repertório, tu já faz melodia. Então essas respostas já estão contigo. Você apenas não passou por ela para te dar certeza na tua decisão. Entende a frase? Sim, entendo. Analise as melodias com a harmonia que você já toca. Tu vai perceber que tem uns caminhos que se repetem. E na medida que aquilo aparecer numa música nova, tu já vai ter essa habilidade de decidir. Na verdade, não é nem habilidade, a princípio é coragem. Porque você fica com medo de escolher um acorde que teoricamente está certo, mas o som está estranho. Só testar, cara. Literalmente, você toca aquilo algumas vezes, tu vai perceber que intuitivamente um acorde te agrada mais do que outro. E esse acorde que te agrada mais, acredite, a probabilidade dele ser o caminho certo é de 99,9%. Simples assim. Dois pontos aqui, na verdade, que eu lembrei, em termos práticos, né? Que é que, às vezes, a gente quer testar na hora de tocar realmente, entendeu? No show, no palco, vamos dizer assim, né? Exato. Mas só um detalhe, Daniel. Não é só na hora de harmonizar. A improvisação o cara quer testar na hora de tocar, as frases quer testar na hora de tocar, o groove novo quer testar na hora de tocar. Então, se você faz isso nas outras, você vai fazer na harmonia porque você é assim. O teu som é a extensão de quem você é. A tua forma de tocar é uma extensão de como tu decide no teu dia a dia, de coisas que nem são música. Entende? Então, a partir do momento que você aprende que o laboratório é em casa e não na hora de tocar, toca melhor. É tanto que eu falo muito isso, ó. Tocamos o que somos, estudamos quem quero ser. Tocamos o que somos, estudamos quem queremos ser. Fazendo a frase correta. Eu estudo como eu quero tocar. Mas quando eu vou tocar, eu toco o que eu acho fácil, acho fluido. Não fico testando, apesar de que, com certeza, todo mundo se arrisca um pouquinho. Mas isso não é um erro. Mas você se arrisca dentro de uma zona de conforto. Que estudando você passava por ali, arriscava a hora certa. Bom, poucas vezes você não vai bem, mas na grande maioria tá certo. Tu arrisca. Então, aí para isso, a grande sacação é nesse treino, treinabilidade de, falando na última live, que o teu erro não seja uma trava da ideia, seja uma possibilidade de um novo caminho. Essa habilidade de fazer com que o erro vire um novo recurso, ele é libertador para arriscar coisas que eu quero arriscar durante a tocada ao vivo. Entende isso? Sim. Mas para isso é legal estudar em casa para eu entender minha zona de conforto. A zona de conforto é a base do se eu arrisco ou não. E essa zona de conforto você descobre em casa, estudando, não tocando. É assim. Tem esse problema aí e tem o outro problema que é... Olha o nosso horário, viu, Dani? São 7h07 aqui. Senão a gente perde essa live. Não, beleza. Então a gente vamos encerrar aqui com esse último comentário. E aí... E de qualquer forma, o senhor salva a live que eu faço os cortes daqueles problemas no início, beleza? Tranquilo, tudo certo. Então, deixa eu tentar lembrar aqui o que eu tava falando, mas o problema era esse do cara tentar testar na hora do palco. Lembrei. E o outro é que o cara, isso já aconteceu várias vezes comigo, principalmente tecladista, que quer mudar a harmonia na hora que tá tocando. Não sei se você já viu isso. Tipo assim, em vez de Fá, quer botar um Ré menor. Só que aí, tipo assim, beleza, tá certo, mas não combinou, né, cara? Tipo assim, aí fica todo mundo lá e o cara... Existe uma... Não tem como você reharmonizar e decidir um novo caminho e colocar o baixo, inclusive, e obrigar todo mundo que vai pelo seu caminho, certo? Porém, existe aquela solução de você tocar sobre o acorde. Então, quando você tira a mão daqui e o acorde é Fá e tu coloca Ré menor, na hora da cifra, na verdade, é um Fá, se o baixo é ficado com Fá, e o teu Ré menor acrescentou uma sexta. Se você tivesse sido por Fá, teria sido um Fá com sete maior. Se tu for por Ré menor, na hora que você soma, é um Fá com sexta. Então, você está mudando o acorde, mas não obrigou o baixista a ter que descobrir a tua vontade naquele momento. Ninguém toca com bola de cristal, né? Sim. Então, é simples assim, cara. Vai para onde você quiser, mas tira a mão do baixo. Que o teu acorde se soma ao baixo e vai dar um nome de um acorde novo. Entende isso? Boa. Exemplo, simples demais. O acorde é Dó com sétima maior. O acorde é Dó. O teclado toca Mi menor.
Dó com sétima maior. O acorde é Dó, o teclado toca tríade de Sol, dá Dó com sétima maior e nona. O acorde é Dó, o teclado toca Lá menor tríade, dá um Dó com sexta. O acorde vai mudando de novo. Tu tá trocando um acorde. Na verdade, tu tá gerando tensão às notas que o baixo tá tocando. Isso fica até mais bonito. A tua harmonia fica... Tem vozes caminhando. Não é o acorde estático. O acorde bem paradão tem gênero que ele vai soar bem, mas tem coisa que ele não vai soar bem. Então é melhor essa passeada em cima de tríades. É um caminho fácil para você começar a testar. Desde que você saiba, a ideia saiba o que você está agregando ao acorde. Então não pense que está trocando o acorde, pense que está agregando. Então isso é um caminho. Quando você tocar só, gera o baixo e aí sim, você trocou a harmonia. Ou, tendo tempo, avisa para o baixista que o acorde você quer que ele dê. Aí nesse caso vocês estão trocando literalmente a harmonia, gerando a reharmonização, se for o caso. Show, show. Então é isso, professor. Fechamos aqui a nossa live de hoje. Pessoal, próxima live domingo, só reforçando aqui. Quase 99% de certeza que vai ser lá no YouTube, certo? E o nome do YouTube lá que você vai procurar é Miquéias dos Santos. Você se inscreve e aí eu vou procurar deixar agendado lá para você ativar o sininho lá também, porque aí ele te avisa quando a gente entrar online, ele manda uma mensagem pro seu celular. É isso. É isso aí. Galera, aquele abraço. Valeu, professor. Valeu, professor. Um abraço.